Olá, turma! Bom dia! Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele Carvalho. Voltei com essa videoaula, né, para a gente dar continuidade à nossa matéria. Estamos aí com o seu livro, usando o livro 1, tá? Vamos hoje trabalhar um pouquinho de oração sem sujeito e também concordância verbal, tá? Concordância verbal e oração sem sujeito. Então, vamos lá? Pega o seu material, pega o seu livro, se prepara aí para a gente poder começar os nossos estudos, ok? Enquanto isso, eu vou preparar aqui os nossos slides também, para a gente poder acompanhar aí direitinho tudo que a gente tem para fazer hoje, né? Então, vamos lá. Hoje, olha só, nós vamos falar. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar e você vai acompanhando aqui, tá? É importante que você tenha também um caderno aí à sua disposição para você poder anotar, né, os pontos importantes aí que forem necessários, tá? Bom, a princípio, gente, eu quero começar fazendo essa pergunta, né? Essa que está aí, ó. O que é oração sem sujeito? Então, peraí, oração é aquela frase que gira em torno do verbo, correto? Mas pode ser que ela não tenha um sujeito, né? Aquele ser sobre o qual a gente fala alguma coisa, aquele ser que geralmente pratica uma ação. A gente não tem esse sujeito nesse tipo de oração. O sujeito é inexistente, tá? Então, olha só, a oração sem sujeito é a oração, anota isso aí, isso é interessante, é importante e você deve anotar no seu caderno, tá? A oração sem sujeito, ela é aquela que contém verbos impessoais, ok? Ela contém verbos impessoais. E são os seguintes, ó. O verbo haver, tá vendo aí? Circulei de amarelo. O verbo haver com sentido de existência ou acontecimento. Então, o verbo haver, ele é um verbo impessoal, tá? Quando você encontrar o verbo haver numa oração e que ele tem esse sentido aí de existência ou de acontecimento, né? Então você entende que a oração é sem sujeito, tá? Olha o exemplo. Há um ano não aparece. Então imagine aqui que estivéssemos falando de alguém, né? Essa pessoa, ó, há um ano que ela não aparece por aqui. Então esse A aqui, HA, que é o verbo haver, tá vendo? Indica pra gente que essa oração é uma oração sem sujeito. Tá legal? Então anota isso aí. Põe inclusive o exemplo. Nós vamos ver muitos outros exemplos, tá? Aqui embaixo, gente, e o verbo fazer? O verbo fazer e outros também que a gente vai ver. Quando o verbo fazer indica tempo ou fenômeno natural, tá? Então, olha só, o verbo fazer, quando o verbo fazer indicar tempo ou fenômeno natural. Por exemplo, ó, faz tempo que isso aconteceu. Ou seja, tá vendo? Tem algum sujeito aqui na oração? Tem algum sujeito exercendo alguma ação aqui? Não, né? Mas parece que tem alguém te trazendo alguma informação, algum acontecimento, não é isso? Então, olha só, faz tempo que isso aconteceu. É uma oração sem sujeito e você identifica aqui o verbo impessoal, fazer, tá? Outros verbos que indicam fenômenos da natureza também aparecerão nas orações sem sujeito, tá? Então, olha só, por exemplo, anoitecer, chover, trovejar. Vamos ao exemplo. Chove como nunca. Ou choveu muito ontem por aqui. Entendeu? Então, são orações que apresentam verbo, mas esse verbo ele é impessoal. E por ser impessoal, não tem sujeito nessa oração, tá? Ok? Até aí, tudo bem? Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos verificar outros exemplos, ok? Exemplos de oração sem sujeito com o verbo haver, ó.
indicando existência ou acontecimento. Nós vimos um anterior, né? Agora eu trouxe outros aqui e eu espero que você escreva aí no seu caderno, você anote essas orações, tá? Então vamos lá. Olha o primeiro aí. Havia tanto por dizer. Então olha só. Havia tanto por dizer. Verbo haver, né? Outro exemplo. Houve muita gente elogiando. Então, olha aí. Houve, né? Verbo haver, tá? Houve o quê? Muita gente elogiando, ok? Vamos lá? Há alunos interessados no curso. Então, olha só. Há, verbo haver, tá vendo? Há alunos interessados no curso, tá? Então, aqui, tudo isso aqui, ó, é oração sem sujeito, ok? Vamos lá, continuando. Havia muitos pratos saborosos. Então, olha aqui, havia, né? Todos eles, ó, do verbo haver. Vamos lá. Pode haver muita confusão lá. São todos exemplos, tá vendo? Orações sem sujeito com o verbo impessoal haver, tá? E haverá aulas. Olha aqui uma pergunta. Haverá aulas na quinta-feira? Então, esse haverá aí também iniciando uma frase interrogativa, né? Indicando também que é uma oração sem sujeito, ok? Tudo certo até aí? Deu para entender? Então, anota aí, tá? Muito bem. Vamos lá, vou passar, hein? Lembrando, né, que se você estiver escrevendo e de repente eu passar, você pode pausar o vídeo, tá? Dá uma pausa aí, escreve tudo direitinho no seu caderno, faz as anotações, faz os exercícios e depois você retoma o vídeo para conferir, né? Vamos lá, número 2. Com os verbos ser, estar, fazer e haver, quando eles indicam tempo ou fenômeno natural, tá vendo? Então, eles também podem funcionar, né, nas orações sem sujeito. Por quê? Porque quando eles indicarem tempo ou fenômeno da natureza, eles estarão aí na função de um verbo impessoal, tá? E, portanto, a oração será sem sujeito. Então, vamos verificar os exemplos, né? Então, no seu caderninho, você pode colocar aí, ó. Item 2. Verbos impessoais, ser, estar, fazer e haver, quando eles indicam tempo ou fenômeno natural, ok? Vamos ver os exemplos. Olha aí. São 3 horas agora, tá vendo? Olha aqui o verbo ser, tá? Outro exemplo, é cedo. Olha aqui, verbo ser. Esse é com acento é cedo, é verbo, tá, gente? Que é o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Outro exemplo. Está frio nesta sala. Olha aí. O estar, né? O verbo estar. Tá? Está frio nesta sala, ok? Vamos lá, vamos continuar? Tá escrevendo aí direitinho? Então, olha só. Outro exemplo. Faz 1 ano que comecei a trabalhar, tá? Faz 1 ano que comecei a trabalhar, ok? Esse faz aqui, ó, tá vendo? Também faz parte aí da oração sem sujeito, tá? Indicando o verbo impessoal. Outra oração, olha aqui. Há pessoas à sua frente, tá? Verbo aqui, ó, verbo haver, né? H-A e o acento, não pode esquecer o acento, hein? Aqui no é também, ó, tá? E a cada dia fazia mais calor. Olha aqui embaixo. A cada dia fazia mais calor. Ok, gente? Então, são verbos impessoais, tá? Eles se referem ao tempo, se referem a um fenômeno da natureza, pode ser o tempo decorrido, tá? E aí a gente vai percebendo que não tem ali um sujeito praticando uma ação, não tem um ser sobre o qual a gente declara alguma coisa, tá? Mas
ele é um verbo impessoal que ele traz aí uma informação com relação ao tempo, com relação a fenômenos, ok? Por isso, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, nós temos aí chover, né? Choveu a tarde toda, tá? Verbo aqui, ó, choveu. Já amanheceu, né? Já amanheceu. Então, ó, amanheceu, né? Continua trovejando. Olha aí, outro verbo, trovejar, tá? Está orvalhando, né? Orvalho. Chuviscou, ok? Então, a gente tem aí anoitece cedo. Verbos também em orações sem sujeito. Por quê? Porque esses verbos indicam os fenômenos da natureza. Tá bom, gente? Tranquilo, né? Deu para entender até aí? Muito bem. Anota tudo aí direitinho, tá? Coloca os verbos numa cor diferenciada, né? Igual eu fiz aí. Se você não tiver tantas canetinhas assim de cores, não tem problema. Circula o verbo ou sublinha ele, tá bom? Puxa uma setinha e escreve fenômenos da natureza. Mas sempre, gente, sempre organiza o seu estudo a seu favor, né? De modo que ao olhar você facilite, né, o seu estudo, seja mais fácil de você entender, tá bom? Então vamos seguindo aí. Olha aqui, observa aqui. Uma oração sem sujeito ela é formada apenas pelo predicado, tá? Anota isso aí e sublinha. Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado, ok? E articula-se a partir de um verbo impessoal, tá? Foi o que a gente então viu, né? Esses verbos impessoais, essas orações não apresentam sujeito, apenas o predicado, ok? E os verbos impessoais ali, indicando tempo decorrido, né? Indicando o fenômeno da natureza, tá? Olha o exemplo aqui, mais dois exemplos. Havia formigas na casa. Então, a gente tem aqui o havia, que é o verbo haver, já está circuladinho, né? Tá? Então, você tem aqui havia formigas na casa, ok? Oração sem sujeito. Você logo identifica o verbo impessoal haver, tá? Agora a outra. Nevou muito este ano em Nova York. Qual é o verbo aqui, pessoal? É um fenômeno da natureza, não é isso? Ó, nevou, tá? Circulou aqui, ó, nevou, ok? Então, também é uma oração sem sujeito, ok? O conteúdo verbal, gente, não é atribuído a nenhum ser, né? Foi o que eu falei, você não vai encontrar uma ação, um verbo indicando que alguém está realizando alguma coisa, ou que nós estamos declarando algo sobre, que a pessoa está falando alguma... Não, tá? O conteúdo verbal, ele não é atribuído a nenhum ser. A mensagem, ela fica centrada no processo verbal, né? No acontecimento ali, tá? Por isso, havia formigas, nevou muito. E aí, leia em voz alta essas frases, escreva essas frases, circule os verbos e perceba, né? Perceba o sentido delas, pense nelas, tá? Não só leia, não só copie, mas para pensar no sentido dessas frases, desses verbos nas orações, ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Aqui, ó. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a concordância verbal, né? A gente sabe que o verbo ele concorda com o sujeito, né? Eu acho que eu já venho comentando, já venho falando, até em outras videoaulas, né, anteriores, a gente já vem mencionando esse assunto, né? O verbo concorda com o sujeito para que haja, então, uma concordância, né? Então, a concordância verbal é a flexão do verbo para concordar com o sujeito.
E aí eu trouxe aqui 2 exemplos a princípio, para que você possa já perceber, identificar, correto? Então vamos lá. Terminou aí oração sem sujeito? Anotou os verbos impessoais? Tá? Se você quiser, para reforçar, deixa eu ver aqui no seu livro, olha só. Vai lá no seu livro, na página 96, tá? Vai lá rapidinho. Eu te espero. Pega seu livro aí. Porque, assim, é importante a gente anotar as coisas no caderno, tá? Mas a gente tem também as nossas anotações do livro, né? Então, a gente pode checar. Ó, na página 96, só pra gente fechar aí oração sem sujeito e agora entrar em concordância verbal, tá? Então, vamos lá. Para fechar a oração sem sujeito. Começa lá na página 96, lá embaixo, tá? Eu tô com o seu livro aqui também. E aí, ele diz assim, a oração sem sujeito é aquela em que o verbo não se refere a nenhum ser. Nessas orações aparecem os verbos impessoais, ok? Tá escrito aí, bonitinho, igual eu falei, tá? Como não apresentam sujeito, os verbos impessoais eles ficam na terceira pessoa do singular. E aí ele também traz alguns exemplos, ok? Verbos que indicam, por exemplo, os fenômenos da natureza, como nós vimos aqui, muitos exemplos, né? Chover, ventar, nevar, escurecer, relampejar, né? Fazer frio, fazer calor, né? Então, olha só, aí na 96, lá no finalzinho e na 97, ele traz algumas orações também. Ventou muito durante a noite, percebe? Lá na 97, ele também trabalha o verbo haver, tá vendo? Ó? O verbo haver, o verbo fazer, o verbo ser, todos os verbos que a gente apresentou aqui, tá? E aí, o que você faz? Como eu falei, passe essas frases para o seu caderno. Por quê? Porque você vai treinando, né? Você já vai identificando esses verbos, você vai circulando os verbos, tá? Você já vai percebendo quando o verbo haver e fazer tem o sentido de tempo decorrido, por exemplo, né? Pega aí, por exemplo, ó, há muito que eu moro aqui, né? Ou faz muitos dias que não chove. E aí você pensa nesse verbo indicando o quê? O tempo decorrido, né? O verbo ser, tá legal, gente? Faz isso que já é um treino aí pra você, tá? E nessa parte rosinha que tá no meio aí do seu livro, da página 97, você tem a lista de verbos impessoais que indicam oração sem sujeito, viu? E são os verbos que a gente vem trabalhando, né? Fazer, haver, verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo ser, indicando tempo, horas e fenômeno natural, tá bom? Ok? Deu para entender? Então, dá uma lidinha também, tá? Não deixa de estudar pelo livro também não. Na página 97, aí como eu te falei, tem os verbos impessoais, tá? Aí, na página 98, tem um exercíciozinho lá embaixo, ó. Os verbos destacados nos períodos a seguir são impessoais. Associe as colunas para explicar a regra de impessoalidade de cada um deles. E aí você tem 5 frases, olha aí. Haver com sentido de existir, haver com sentido de tempo decorrido, fazer com sentido de tempo decorrido, verbo que indica fenômeno da natureza, ser com o sentido de fenômeno da natureza. Então, ele pede para você fazer a associação, né? Por exemplo, na primeira frase, houve um aumento no desmatamento da Mata Atlântica. Olha aí. E aí, essa frase aí é um haver no sentido de que existiu, né? De alguma coisa que aconteceu, não é isso? Então, letra A, entendeu? Aí vai para a segunda. Não choveu. Bom, chover você já sabe que é fenômeno natural, né? Então, qual é a letra aí? Aí você vai lá embaixo, vai lá na A, B, C, D ou E. É a letra D, né? Verbo que indica fenômeno da natureza, ok? Aí, na terceira frase. Faz muito calor sem a sombra das árvores. Olha aí, o verbo fazer relacionado aí ao tempo, não é isso? Então,
fenômeno da natureza, tá? Letra D. Olha embaixo. Não há mais árvores para os ninhos dos passarinhos. Então, esse não há é aquele haver, né? Ou seja, não existe mais, né? Então, é letra A, tá? A próxima. Faz tempo, ó, que as árvores são derrubadas. E esse faz tempo aí? Ou seja, o tempo passou, né? Tempo decorrido. Então, a gente tem aí o verbo fazer com sentido de tempo decorrido. Letra C, tá? A penúltima aí é inverno, mas parece verão. É o verbo ser, não é, gente? Então, é a letra E. Ser com sentido de fenômeno da natureza, tá? E a última, há dias que não a vejo. Então, olha só, esse há dias aí que não a vejo, não dá ideia de que, pô, faz muito tempo. É isso, tempo decorrido. Então, é letra o quê? B de bola. Viu? Tranquilinho, né? Então, é isso, tá? Assim a gente fecha a oração sem sujeito, tá? Pega essas orações todas, essas frases todas e escreve no seu caderno, ok? Vamos então, vem aqui comigo. Deixa eu sair para não atrapalhar. Concordância verbal. Aí nós temos aqui, olha só, presta atenção agora aqui. Presta atenção aqui, vamos lá. Se for necessário, pausa o vídeo, gente, sabe? Pausa o vídeo e depois volta. Cristina e Eva entraram no hospital. Qual é o sujeito aqui, gente? Sujeito. Cristina e Eva, né? Ali, ó, já estão enquadradinhos aqui de amarelinho. Cristina e Eva, tá? Qual é o verbo aí que segue, que concorda com a Cristina e Eva? Ou seja, o que elas fizeram? Ah, elas entraram, né? Então, reparou? O verbo entrar aqui está no plural, né? Concordando com a Cristina e com a Eva. Ou seja, elas. Terceira pessoa do plural. E aí o verbo também concorda com esse sujeito. Elas entraram. Ou Cristina e Eva entraram no hospital. Belezinha? Agora aqui embaixo. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Então vamos lá. Qual é o sujeito aqui? Olha lá. Elas e o verbo do elas. Adoram, tá vendo? Também terceira pessoa. Tem outro sujeito aqui? Olha ali. As flores. O que acontece com as flores? Desabrocham. Então, reparou também? Terceira pessoa. Todo mundo concordando aí, ó. Beleza? Foi? Casos de concordância verbal. Então, a gente tem aí a concordância com o sujeito simples e a concordância com alguns casos especiais que a gente vai ver aqui, tá? Vamos lá. Por exemplo, nós vamos ao cinema. Qual é o sujeito aqui, pessoal? Vai falando aí. O sujeito aqui é o nós, não é? Não é verdade? Nós. Primeira pessoa do plural, né? E aí, gente, não tem como, né? O verbo precisa concordar com o sujeito. Primeira pessoa do plural, tá? Então, nós temos aqui, ó, a regra geral nos diz que o verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Beleza. Então, o verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós, tá? Casos especiais. O sujeito, quando o sujeito da frase for um coletivo, aí o verbo fica no singular. Olha o exemplo. A multidão, repara, a multidão é um coletivo, né? Gritou pelo rádio. Reparou? Embora seja um coletivo, que dá a ideia de muitos, né? O gritou aqui ficou no singular, tá? Tranquilo, né, gente? Então, anota tudinho aí bonitinho no seu caderno. E o sujeito composto? Como é que vai funcionar a concordância verbal com o sujeito composto? Como é que fica isso, gente? Vamos ver aqui. A regra geral diz que o verbo vai para o plural. Vamos pensar? Se eu tenho um sujeito simples, né? O verbo concorda com o sujeito. Simples, vai ficar no singular, beleza. Agora, se o sujeito é composto, composto a gente sabe que é mais de um núcleo, correto? Se eu tenho 2, 3, 4 núcleos, enfim, esse verbo ele necessariamente precisa ir para o plural,
correto? Isso. Então, olha aqui. João e Maria, né? Que é o sujeito aqui da oração, foram passear no bosque. Então, olha lá. João e Maria, sujeito, foram... Olha o verbo aí concordando com eles dois. Tá vendo? Passear no bosque. Eu não poderia falar João e Maria foi passear no bosque. Estava errado. Estaria errado, né? João e Maria foi. Ah, João e Maria foi passear. Não, não, não. Inadequado. Não concorda. Então, a forma correta é verbo no plural, tá? Como diz aqui na regra geral. O verbo vai para o plural. O sujeito composto, o verbo vai para o plural, ok? Outro exemplo aqui. Paola e Pedro gostaram do seu interesse em vender a casa. Então, olha só, a mesma coisa. Quem é o sujeito dessa oração? Ah lá, Paola e Pedro. E o verbo, concordando então com eles dois, né? Terceira pessoa do plural, gostaram do seu interesse em vender a casa, ok? Deu para entender, gente? Muito bem. Tô dando um tempinho aí para você pensar. Pensa, escreve, circula, anota, ok? Não fica só me ouvindo, você também tem que praticar. Senão, gente, esquece. A gente aprende quando a gente faz, né? Então, a gente ouviu a explicação, agora a gente pega o caderno, dá pausa no vídeo aí e escreve no caderno e faz os exercícios, beleza? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Quero chamar aqui a sua atenção para alguns casos especiais, tá? Eu vou comentar de um que eu já falei, mas eu vou comentar novamente, que é o sujeito coletivo. E assim é bom, né? Porque quando a gente reforça, a ideia é que o aluno não esqueça mais, né? Então, olha só. O sujeito, ele é um coletivo. O verbo fica no singular. Exemplo. A multidão gritou pelo rádio, tá? Agora, se o coletivo, gente, ele vier especificado, presta atenção aqui, né? Por exemplo, aqui embaixo, ó, a multidão de quê? De fãs. Então, especificou que multidão é essa, né? De fãs. Aí, olha só, o verbo, ele pode ficar no singular ou ir para o plural, tá? A multidão de fãs gritou ou a multidão de fãs gritaram, ok? E aí a pessoa, né, decide a melhor forma para ela, como ela vai colocar, tá? Por quê? Porque houve uma especificação com relação ao coletivo que foi usado aqui, tá legal? Então pode ficar tanto no singular como no plural, ok, gente? Tranquilinho, né? Então vamos lá. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, o último ficará no plural. Então é só reforçando o que a gente já falou, tá? Quando o sujeito vier depois do verbo, aí esse último ficará no plural ou com o núcleo no sujeito, que estiver mais próximo ao verbo. Vamos ver no exemplo. Olha aqui. Imagina que a oração começa com o verbo. Dividiram a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Então, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas aqui, ó, a mãe, os filhos, os amigos de seus filhos, dividiram a comida. Repara quantos núcleos tem, gente? Mãe, filhos, amigos, né? 3 núcleos aqui. Isso quer dizer que o sujeito é composto. Se o sujeito é composto, mas ele está depois do verbo, aí você mantém o verbo no plural, não é isso? Tá? Ó, é o que diz aqui. O último ficará no plural ou com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Então, ele pode concordar com o núcleo mais próximo ou fica no plural, tá? Dividiram a comida a mãe, os filhos e os amigos de seus filhos, ok? Ou dividiu a comida a mãe, os seus filhos e o amigo de seus filhos. Percebeu? Os dois são válidos, tá bom? Letra C. Vamos lá, tá quase acabando. Me acompanha aqui, não sai não, hein?
Quando os núcleos do sujeito constituírem uma gradação, o que é isso? Calma, vou te mostrar. O verbo fica no singular. Olha o exemplo. O sorriso, a paz, a felicidade fez com que me sentisse muito bem hoje. Então, repara, várias situações, né? Várias coisas, ó, o sorriso, a paz, a felicidade fez com que me sentisse muito bem hoje. Então, pode sim, né? Houve uma gradação aqui, pode sim ficar no singular, tá? Quando um pronome indefinido, olha, tudo, nada, ninguém, alguém, resumir os núcleos do sujeito, aí o verbo fica no singular. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. As atribuições, o sofrimento, as tristezas. Aí repara aqui, ó, nada. Tá vendo? Isso aqui é o quê? Pronome indefinido. É como se ele estivesse aqui resumindo tudo o que vem antes. As tribulações, o sofrimento, as tristezas. Ou seja, nada disso nos separa de quem nos ama e amamos de verdade. Tá? Então, o que ele está dizendo pra gente aqui? Que o verbo fica no singular, ó. Separa. Ok? É prática, tá, gente? Conforme a gente for fazendo as atividades, exercícios do livro, você vai ver que é tranquilo, que dá pra assimilar e entender muito bem, tá? E aqui, pra gente finalizar, quando o sujeito composto vier ligado por ou, olha aí, ou com sentido de exclusão, aí o verbo fica no singular. Vamos ver o exemplo. Paola ou Pedro virá aqui em casa hoje, ou seja, exclusão porque somente um dos dois é que virá. Então, o verbo fica no singular, ok? Agora, olha aqui. Ou com o sentido de adição, aí o verbo vai para o plural, porque agora você está acrescentando, né? Olha o exemplo. O ingresso ou o ticket são aceitos aqui. Então, imagina que você vai para uma festa, um baile, enfim, e o clube lá aceita um dos dois, né? Ou os dois, na verdade. Então, os dois são aceitos, tá? Terceira oração. Ou com sentido de retificação. O verbo, ele concorda com o núcleo mais próximo. Olha o exemplo. O professor titular ou os professores concordaram com essa decisão, tá? Muito bem. Deu para entender, pessoal? É lógico que essa aula não vai se encerrar por aqui, né? É o início, a gente está começando aí a trabalhar a concordância verbal, tá? Então, preste atenção nas aulas, assista às videoaulas, faça as atividades, ok? E acompanhe, né? Porque você vai, a cada exercício que você fizer, você vai perceber que você vai entendendo mais e mais, tá? Então, eu vou encerrando por aqui. E é isso. Fica com Deus, estude e a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom, gente? Tchau, tchau!